Oi, pessoal, essa é a nossa terceira aula de preparo de fórmulas de adubação e, especificamente nessa aula, nós já vamos começar a explicar alguma coisa sobre o uso dessas fórmulas de adubação na adubação de plantio das culturas, né? Mas, inicialmente, vamos pensar numa situação prática que pode acontecer, um produtor, uma pessoa, pega, por exemplo, um saco de 50 quilos de DAP e mistura com um saco de 50 quilos de cloreto de potássio. O DAP tem nitrogênio e tem fósforo. O cloreto de potássio tem potássio. Então, na realidade, nós temos aí, nessa mistura, nós temos uma fórmula NPK. Que fórmula NPK é essa, dessa mistura aí? O cálculo é bastante simples, regra de 3, né? Vamos pensar quanto que tem de nitrogênio nessa mistura. O DAP tem 16% de nitrogênio. Então, 50 quilos de DAP, que é o saco que o produtor pegou para misturar, né, tem 8 quilos de nitrogênio. Quanto tem de fósforo? Mesmo raciocínio. 100 quilos de DAP tem 44 quilos de P2O5. Como o saco tem 50 quilos, vai ter 22 quilos de P2O5. E no caso do cloreto de potássio, 100 quilos de cloreto de potássio tem 60 quilos de K2O. Um saco de 50 quilos tem 30 quilos de K2O. Se vocês observarem, essa mistura deu exatamente 100 quilos, né? 50 quilos de DAP mais 50 quilos de cloreto de potássio. 8 quilos de nitrogênio em 100 quilos da mistura é o quê? 8%. 22%, 30%. Que fórmula é essa, então? 100 quilos, que foi a mistura dos dois sacos, tem o quê? A fórmula 8, 22, 30. Ah, mas se fosse diferente de 100, se a soma desse mais de 100, é só fazer a regra de 3 proporcionalmente. Então, uma mistura, seja ela qual for, ao acaso, é possível a gente determinar também qual a fórmula que gerou daquela mistura, né? Então, uma outra situação, ok, gente? Entenderam aí? Uma outra situação que pode acontecer é, que é essencial a gente atentar para qualquer fórmula de adubação, qualquer um. Todas as fórmulas de formulados de adubo, né, a gente tem que fazer a relação para ver qual que é a relação entre os nutrientes nessa fórmula, quando a gente pretende usar a fórmula para fazer uma adubação de plantio. Então vamos pegar aqui o nosso já antigo conhecido 4,14,8. Qual que é a relação entre nutrientes nessa forma? Sempre divide pelo número menor, no caso aqui o 4, né? Divide todos os valores aqui por 4. Qual que é a relação que existe nessa forma? 4 por 4, 1, né? 14 por 4, 3,5, 8 por 4, 2. Então, a relação é 1 para 3,5 para 2. Então, este formulado tem essa relação. Agora, fazendo o mesmo raciocínio, mas para a recomendação de adubação, por exemplo, pretende-se plantar uma cultura qualquer, não importa qual, e a recomendação de adubação no plantio, que foi encontrada lá num manual qualquer de recomendação de adubação, ou na própria adubação da cultura, né? Um livro sobre a cultura, uma informação sobre a adubação da cultura, está definido lá que para o plantio dessa cultura eu preciso de 30 kg de nitrogênio, 150 kg de P2O5 e 120 kg de K2O por hectare. Então essa seria a adubação por hectare. O que eu faço? Faço a relação da adubação também. Divide todo mundo todos os valores pelo
pelo número menor, que no caso aqui é 30, né? Dividindo todos aqui por 30, vai dar 30 por 30, 1, 150 por 30 dá 5, 120 por 30 dá 4. A relação 1 para 5 para 4. Vocês estão vendo aqui que se eu fosse usar o 4, 14 e 8, a relação está diferente. Preciso de mais fósforo, preciso de mais potássio. Nessa relação, não, o 4, 14 e 8 não atenderia isso aqui. Aí o que eu posso fazer? Utilizar um adubo formulado cuja relação seja a mesma, ou seja muito próximo, mas vamos fazer o cálculo com uma relação exatamente a mesma. Eu preciso de um adubo que tenha uma relação 1, 5 para 4. Podemos usar, por exemplo, o 4, 20, 16. Se eu dividir tudo aqui pelo menor, que é 4, né? 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5 e 16 por 4 dá 4. Ou seja, é exatamente a mesma relação da recomendação de adubação. Então eu posso usar essa fórmula. Agora, uma outra situação. Suponhamos uma outra cultura qualquer agora, cuja recomendação de adubação no plantio é 20 kg de nitrogênio, 70 kg de P2O5 e 40 kg de K2O por hectare. Essa é a recomendação lá que foi encontrada lá no Manual de Recomendação de Adubação. Qual que é a relação desta adubação para essa outra cultura? Divide todos pelo menor, que aqui é 20, né? Então, dividido tudo por 20, a relação vai dar 1 para 3,5 para 2. Agora, neste caso, com essa recomendação de adubação aqui, o nosso conhecidíssimo 4, 14 e 8 atende perfeitamente, porque a relação do 4, 14 e 8 é 1 para 3,5 para 2, ou seja, a mesma relação de adubação desta cultura no plantio, né? Quanto que eu vou colocar? Aí é simples, também regra de 3. 100 kg de 4, 14 e 8, eu somo aqui 4 com 14 com 8, dá 26 kg de NPK. Qual é a recomendação de adubação de plantio dessa cultura? É só somar também as quantidades. 20 kg de nitrogênio, mais 70 de P2O5, mais 40 de K2O dá 130. Então, eu faço agora uma regra de 3. Em 100 kg de 4, 14 e 8, eu tenho 26 kg de NPK, que eu somei aqui. Quantos quilos de 4, 14 e 8 vão atender a necessidade da cultura no plantio, que é 130 kg de NPK por hectare? 500 kg de 4, 14 e 8 por hectare. Dessa maneira, eu consigo, então, utilizando a forma, se possível, sempre a gente tem que procurar a forma cuja relação seja exatamente igual ou muito próximo disso, né? Aí fica fácil de utilizar um formulado na adubação, seja de plantio, seja cobertura, etc. Entenderam? Muito bem. Então, agora, na sequência, nós vamos em outra aula, nós vamos falar sobre a recomendação de adubação utilizando a recomendação de cada cultura. Então, um abraço para vocês, até mais.